Nessa edição do Por Trás do Disco, eu recebo o músico Felipe S. para voltar no tempo e conversar sobre Nada de Novo, álbum de estreia do Mombojó e um dos trabalhos mais importantes da cena independente brasileira dos anos 2000. Essa ideia de revisitar trabalhos antigos e não apenas lançamentos recentes é algo que há tempos a gente queria produzir aqui no Vamos Falar Sobre Música, e nada melhor do que começar com uma obra que é tão especial para mim e para a música brasileira de maneira geral. Bora voltar no tempo? Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje recebo aqui Felipe S. para conversar sobre Nada de Novo, primeiro álbum de estúdio da Mombojó, disco que já completou 20 anos de lançamento, vem agora com um complemento de um EP demo aí pra gente voltar ainda mais no tempo. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigadão, Kleber. Eu tô muito feliz de participar porque eu sou ouvinte do programa, né? E acho muito legal poder estar fazendo parte dessa sessão aí de álbuns que eu também valorizo muito, né? Hoje em dia, nessa fase tanto de singles, eu acho massa sempre bater nessa tecla de fazer álbuns ainda. Massa demais. Felipe, o que aconteceu no dia 1º de abril de 2001 no Estúdio Skill do seu Damião? Conta pra gente, por favor. Foi o nosso primeiro ensaio. A gente tinha feito uma reunião uma semana antes para decidir o nome da banda. A nossa meta era escolher uma palavra que não existia, para essa palavra virar o símbolo do nosso som, o significado, né? Porque a gente sempre tinha essa ideia de ter muitas pessoas da banda com referências diferentes e todo mundo conseguisse colocar suas referências e ficasse essa mistura que virou a Mombojó, né? E aí, no primeiro ensaio, a gente já tocava músicas que entraram no Nada de Novo. Me lembro que a gente tocou A Missa, tocou uma música que é do Homem em Espuma também, Realismo Convincente, que ela foi uma música que sobrou do Nada de Novo, ficou de fora. Mas já era ali, a gente era bem focado, assim, tipo, em produzir, criar, né? Acho que muito seguindo uma cartilha que Recife vivia um pouco, assim, né? Daquela atmosfera da cidade pós-Mangue Beat, né? Depois que Chico morreu, se voltou muitos olhares ali para a cena musical de Recife, teve muito incentivo. A gente aproveitou muito, assim, né? A gente surfou numa onda muito favorável naquele momento e a gente estava muito dedicado mesmo de fazer a coisa acontecer. E eu acho que esse nosso pensamento era sempre que era uma coisa meio que eu acho que Chico falava muito, né? De misturar as referências e tentar botar tudo ali dentro. Eu acho que até no começo da banda ficava muito mais evidente as referências de fora do Brasil. A gente não tinha percussão, né? Na banda. Na primeira demo até tinha percussão, mas eu acho que a gente se conectava muito ali com o Radiohead, com o Stereolab, muito, com Portishead, com até o Air também, a gente adorava. Eu até vou assistir o show do Air. Era um disco que a gente ouvia muito na época, assim, o Virgens Suicidas e o que eles vão tocar também, o Moon Safari. Perfeito. O EP com essas 4 músicas demo, ele sai em 2001, mas o Nada de Novo, que é o disco que a gente vai mergulhar aqui hoje, ele só vem em 2004. O que aconteceu nesse intervalo? Você falou que vocês foram muito abraçados. Eu lembro bastante de ver muita matéria sobre vocês em revista, em site, programas de TV. Mas como que foi organizar essas ideias até chegar no que seria a construção do disco? Teve um edital no meio desse caminho ali também, até a formação do álbum. Conta como foi um pouco esse sair do EP até chegar nesse disco finalmente. Eu acho que a gente deu uma crescida de difusão sobre o nome da banda depois do disco, né? Na época da demo era muito uma coisa passo a passo, assim. A gente tocava só em festivais de escola, porque a gente estava na escola ainda nessa época, da 2001. E a gente pensou, a gente quer tocar num festival, vamos se arriscar nisso. Aí, para isso a gente precisava gravar um CD demo, né? Talvez as gerações recentes não sabem nem que isso existia, né? A gente gravava um CDR, a capa era um papel A4 recortado com a tesoura ali, que a gente botava. A capa até eu acho super feia, mas a gente quis manter a capa exatamente como era na época, assim. E aí, com essa demo, a gente enviou para os festivais da cidade. Por exemplo, o Coquetel Molotov nem existia.
em 2001, se não me engano, assim, né? Posso estar errado, mas o nosso foco era tocar ou no Hack Beat ou no Abril pro Rock, que era uma questão, assim, porque se você tocava em um festival, você não tocava no outro. Sim. E a gente mandava, ficava naquela expectativa, e aí no meio tempo a gente foi tocar num evento da Universidade Federal, gratuito. Acho que foi a primeira vez que a gente estava tocando de uma forma mais expandida, assim, né, que a gente só tocava em escola, né. Nosso primeiro show, na verdade, a gente tocou junto com Nação Zumbi e Devotos num projeto muito legal que eles faziam, chamado Acorda Povo. De 15 em 15 dias eles faziam shows pela periferia. Que legal. Isso me fez conhecer a periferia de Recife, vários lugares que eu não ia porque tinha medo e tal. E a gente entrou como banda local de Barra de Jangada, porque Chiquinho era de Barra de Jangada, que é um município vizinho a Recife. Ele nem morava em Recife na época. Mas a gente tocou 10 minutos ou 15 minutos em cima de um trio elétrico pra ninguém, assim, nesse dia. Era a primeira banda da noite e tal. Aí depois a gente foi, né, tocando uns ateliês de artistas, que meu pai e a mãe do guitarrista e do baterista também são artistas plásticos na cidade. A gente tocou em alguns ateliês e tal. Aí rolou esse show nessa universidade. E aí o Paulo André do Abril pro Rock chegou lá. E ele falou bem na chincha, assim, eu vim aqui assistir o show de vocês, se eu gostar, quero botar vocês no festival. Que massa. Nossa, porra, você poderia ter dito isso depois do show, né? Porque agora eu vou ficar assim, me tremendo pra tocar, né? Eu vou subir ali totalmente nervoso. Mas deu certo, acabou o show, ele falou, e aí, vamos tocar no festival? E aí, do Abril pro Rock, foi tudo muito rápido, porque o festival, acho que ele era um dos festivais mais importantes do Brasil na época. Assim, sim. Né? Tinha uma cobertura de gente do mundo todo, assim, da imprensa. Era uma coisa... Eu cheguei a trabalhar como assistente no Abril pro Rock. O Paulo André nem me conhecia, assim, porque meu pai também já fez decoração, ele pintou uns painéis lá. E aí meu pai me botou num esquema de eu ir com a van, receber as bandas no aeroporto e levar pro hotel. Que legal. Possivelmente o Paulo André nem lembra, nem sabe que eu fiz essa função aí, uma época assim. A gente tocou no festival, super cedo, mas o Silvio Essinger, do jornal o Globo, fez uma matéria massa no jornal o Globo e destacou muito o nosso nome como uma grande revelação do festival. Legal. Curiosamente, só depois dessa matéria, os jornais de Recife começaram a falar Mombojó foi eleita a revelação do Abril pro Rock. E aí a gente usou isso para escrever um edital do primeiro sistema de incentivo à cultura que existiu em Recife. A gente pegou, acho que o primeiro ano ou o segundo ano, se não me engano, assim. Era uma fase muito boa, assim, porque 2003 foi o primeiro ano do governo Lula, Juca Ferreira ali no Ministério da Cultura, criando pontos de cultura, um monte de coisa assim, né? Tipo, Brasil, sei lá, com aquela sensação de que, pô, agora as coisas vão dar certo, a gente num otimismo, uma coisa muito favorável. E a cultura vibrando ali, a gente pegou essa onda. O Abril pro Rock foi em 2002, a gente submeteu o projeto, acho que no final de 2003, aprovou o projeto, fez o disco em 2003, lançou ele em 2003 numa lógica, nossa, assim, de crianças que estavam assim, adolescentes que estavam na escola, tipo, pegou o dinheiro, vamos lançar, vamos tocar aqui em Olinda, num show aqui e tal. E aí, depois do lançamento, um cara que hoje em dia é um empresário da Orquestra Imperial, Geraldinho Magalhães, ele é daqui de Recife. E aí ele mandou uma mensagem, cara, vocês têm que lançar esse disco de novo. Vocês viajaram. Vocês lançaram em dezembro esse disco. Ninguém lança no disco Sim. em dezembro. Vocês lançaram aí, não fizeram nada da assessoria. Omite esse fato que vocês lançaram o disco. Vamos tentar lançar esse disco na revista de Lobão, que né, na época era uma revista outra coisa, né? Lobão era uma das pessoas que estavam ativas nisso. E a gente tinha lançado 1.000 cópias, aí na revista Lobão saiu 20.000 cópias, super bem distribuídas pelo Brasil, porque tinha uma distribuição, eram vendidas nas bancas de revistas, na época que se consumia CD também, né? E era R$10 o disco mais a revista. 11,90 eu vi hoje aqui, o preço exato, 11,90. 11,90, pronto. Aí é mensagem do Brasil todo, a galera, Florianópolis, Belém, e convites para tocar, né?
Aí, a partir do momento desse lançamento, dessa distribuição pela revista, que a gente começou a ganhar uma projeção nacional com a banda, né? Que aí isso foi em 2004. E aí, o primeiro show da gente fora de Recife foi no mesmo festival, no mesmo palco do Pixies. Que no massa. Curitiba Pop Festival, um festival gigante, na Pedreira, Paulo Leminski. Nossa, esse festival foi lendário. Foi, velho. Só foi ruim a hora do show do Pixies, porque a gente foi expulso do camarim. E a gente nunca tinha vivido assim uma situação de tanto frio na vida, velho. Porque a gente é nordestino, que não viajava muito pro sul. Ixi, a gente ficou cheio com os equipamentos no meio da grama lá. Mas na hora do show eu disse, quem é que gosta da banda, quem não gosta? Quem não gosta, cuida aí dos equipamentos que eu gosto, eu vou curtir pra caramba o show. E nessa mesma leva, a gente já fez um circuito muito legal de tocar também num lugar pequeno lá em Curitiba, com a banda Ruído por Milímetro, que eu acho que até existe hoje em dia. Amo, até hoje. Incrível. É, muito massa a banda. A gente fez uma dobradinha num lugar pequeno, num pubzinho, tocou em Florianópolis, aí chegou lá, me lembro que tinha, tipo, a foto da gente num relógio da praia, assim, saca? Que legal. Super deslumbrado com essas coisas, assim. Aí tocamos no Projeto Prata da Casa, no Sesc Pompeia, foi nossa primeira vez em São Paulo. E aí a coisa começou a dar uma difundida grande, assim, nesse mesmo ano a gente foi eleito, ganhou um prêmio da PCA também, Nada de Novo, não lembro exatamente qual categoria. Não foi Revelação? Pode ter sido. Eu acho que foi Revelação. Exatamente. Eu ouvi vocês a primeira vez, foi pelo Trama Virtual. Eu lembro que você tinha algumas músicas que estavam disponíveis lá. Eu acho que o que me chamou a atenção de vocês é que tinha um diferencial que vocês listavam e ia pro site, no site dava pra baixar o disco na íntegra. E aí a gente tava nesse universo de discussões de qual é o futuro da música, a música vai ser gratuita, não vai, quem vai pagar pela música, assim. E foi uma coisa que me chamou muito atenção na época. Isso virou, acho que, a grande marca da banda, né? Que foi uma sugestão do HD Mabuse, que fez a nossa capa. Mabuse, ele era tipo um dos melhores amigos de Chico Science, ele foi um dos caras que estava lá na criação do Nada de Novo, né? Ele que fez essa capa junto com a esposa dele, a Aide. É um cara incrível, assim, trabalha na parte de tecnologia hoje lá em Recife, que é um polo grande nisso, né? E ele falou, cara, hoje em dia tá rolando esse movimento das pessoas botarem a música gratuita oficialmente no site. E na minha opinião, o jeito que vocês vão conseguir atingir o maior número de pessoas. E aí, aquilo fez sentido pra gente, foi bem espontâneo, assim, né? Só que aí, isso virou muito a chamada para as matérias, né? Chegou um ponto das pessoas chamarem a gente para dar palestra sobre isso. E a gente não sabia muito o que falar, além do que aconteceu, né? Simplesmente, assim, né? Eu até comecei a estudar um pouco depois sobre o assunto, porque a gente foi surfando na onda, assim, totalmente. Antes do Radiohead lançar o In Rainbow, já tava Mombojó ali questionando. Pois é. O In Rainbow foi meio vazado, né? No caso, né? Tinha uma data, saiu antes, né? Foi em 2007 ali. Mas a gente botava oficialmente, era engraçado, porque as pessoas perguntavam se a gente tinha medo de ser roubado. Sem ter medo das pessoas roubarem a sua música. Tipo, roubar como? Pegar a música aí no cartório, registrar e dizer que é dela. Então, as pessoas ainda tinham uma visão muito atrasada, assim, da coisa, assim, né? Ah, agora entendi o ponto delas. Entendi. Essa coisa. Tinha que ter uma grande empresa sendo dona daquilo, sim, né? E era esse momento, como eu falei, do otimismo, era tão grande que a gente achava que isso ia dar numa coisa que desse uma autonomia maior pro artista. Mas acabou que as grandes empresas estudaram uma maneira de novo, manter o monopólio de uma forma até maior, agora, com o streaming. Total. Ô, Felipe, antes da gente ir para as músicas aqui, eu queria perguntar para você o que representava Mombojó lá no começo dos anos 2000 para você e para o resto da banda, no sentido profissional, se vocês viam a banda com uma perspectiva de futuro, de viver de música, de trabalhar com música, e artisticamente também, o que vocês queriam produzir, aonde que vocês queriam chegar com o som da Mombojó naquela época? Todo mundo tinha uma vontade muito grande de fazer a coisa dar certo, e a gente tinha vários encontros que a gente gostava de botar um disco, apagar a luz, ficar todo mundo sentado ouvindo, tipo OK Computer. Várias e várias vezes a gente botava, apagava a luz, ficava um do lado do outro, assim, deitado, ouvindo aquilo ali tocar e tal.
e se encontrava, dormia muito na casa do outro, vivia tocando. A gente tinha uma dedicação muito grande, né? Por circunstâncias da vida, eu acho que acabei parando de estudar antes dos outros, assim, né? Eu acho que até porque eu ia mal na escola. Antes de fazer vestibular, eu já tinha decidido, assim, eu vou ser músico mesmo, assim, né? Até foi uma questão na minha família. Tive que trocar de casa. Tipo, eu morava com a minha mãe e meu avô, que me sustentava e tal. E ele era um militar, assim, né? E ele falou, pô, se você quiser virar músico e parar de estudar, eu não vou mais me sustentar. E aí eu fui morar com meu pai, que era artista plástico, solteiro, maluco, assim, nem sempre tinha comida na casa dele. Mas foi ele que me deu esse suporte naquele momento ali, né? Depois eu e meu avô, a gente fez as pazes. Meu avô é o cara que me criou, assim, tal. Mas eu tive essa situação e o Nada de Novo foi um momento, assim, muito divisor de águas, que acho que nunca mais eu vou viver uma situação dessa, assim. Porque eu tinha que provar para todas as pessoas que estavam ao meu redor, que faziam parte do meu ecossistema, que eu ia dar certo na música, né? Eu, tipo, como se eu tivesse só uma chance. Eu tinha que fazer aquilo ali dar certo. Eu acho que tinha uma carga muito forte também, porque eu era o compositor de todas as músicas, né? Eu lembro, assim, que na hora de a gente definir as autorias, eu até distribuí um pouco, assim, tipo, todo mundo eu queria que tivesse um pouquinho de participação. Eu ia sentindo quem se envolveu mais em uma música e outra, mesmo sem ter composto a música comigo, porque até na época o Shake Tosar tinha acabado e pra gente chegava essa informação, porque, tipo, China era o autor da maioria das músicas e a banda não gostou disso, eles brigaram um pouco por isso, que eu não sei se é por causa desse motivo e tal, mas aí eu querendo que a banda não tivesse problemas com isso, eu disse, não, eu quero que todo mundo tenha também parte, né, nisso, mas assim, no meu último ano de escola, meus cadernos só tinha letra de música, só tinha, tipo, escritos que eu ficava dizendo assim, tal música tem que ter o pedal de guitarra tal, tem que ter tudo, assim. Quando chegou na gravação, eu me lembro que eu tinha um caderno cheio de anotações, assim. Então, essa música tem que ser assim, aquela outra música tem que ser tudo, porque era uma chance que eu tinha, assim, que eu sabia que se não desse certo, eu ia ter que fazer outra coisa da minha vida, eu não queria. Realmente não, assim. Então foi um momento que, pra mim, foi muito... Eu tinha que dar tudo de mim, assim. Acho que vai ser muito difícil eu viver isso novamente, assim, né? Foi um momento bem especial. Difícil, mas que eu acho que valeu a pena. E hoje, o que a Mombojó representa pra você? Eu tenho muito orgulho, principalmente da relação de amizade, de familiar que a gente criou, né? Porque a gente convive mais do que a maioria dos nossos familiares, né? De sobreviver, principalmente nos momentos difíceis, né? Tipo, agora, 2024 foi um ano super bom pro Mombojó, até financeiramente, assim, foi um ano que a gente... dos nossos projetos que a gente vive de música, né? Tem o Del Rey também, com China. Mas como China tá muito mais na TV agora, a gente acabou fazendo menos o Del Rey. A gente fez pouquíssimos shows no ano, em 2024. Pela primeira vez, o Mombojó foi o que me sustentou financeiramente. Eu agora, pai de família, morando em São Paulo, uma cidade cara. É um motivo de muito orgulho, assim, pra gente. A gente ganhou o prêmio da música brasileira. Foi um momento muito legal, mas o que eu tenho mais orgulho ainda é da gente se manter amigo nos momentos difíceis, da gente sempre querer continuar, sabe? Quando a gente teve a perda do Rafa, foi um momento super difícil, a gente já estava meio que migrando para se mudar para São Paulo, né? A gente tinha assinado com a gravadora Trama, na época, tinha todo um planejamento para ir para São Paulo, aí se desfez, no meio da turnê do disco, né, do segundo disco. A gente passou, sei lá, uns 4 anos para fazer um disco novo, mas a gente tava sempre trabalhando junto com a ideia de não vamos desistir, sabe? Acho que essa coisa que a gente conseguiu criar juntos e essa união tipo, eu acho que é uma coisa muito que eu tenho muito orgulho, assim, é muito valiosa. Bonito demais, bom demais.
Vamos aqui então pro Faixa Faixa, porque hoje eu vou realizar um sonho da adolescência, que é conhecer um pouco mais essas canções que embalaram ali a minha vida toda. E o disco abre de maneira muito interessante com Cabe Dela, que é uma parceria sua com o China, inclusive, né, que você acabou de citar. Pra mim, ela Sim. dá muito a tônica do disco ali, tem a questão do uso dos scratches, que é do KSB. É uma coisa bem característica de comecinho dos anos 2000 ali. Tem a escaleta, tem teclado, tem essa composição que vai da eletrônica para as guitarras, como você falou, meio Radiohead em alguns pontos. Queria que você comentasse um pouco a história dessa música e por que vocês escolheram justamente ela para inaugurar esse disco. Eu me lembro que uma pessoa, que eu não vou lembrar quem era, assim, quando a gente tava nessa decisão de escolher qual a primeira música, ela me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, ela... Escolhe a música que tiver a melhor linha de baixo já no começo da música. Aí eu fiquei com isso na cabeça, assim. E pra mim, a linha de baixo de Cabe Dela, da época Samuel que tocava, né? Eu acho ela incrível, assim, né? O jeito como ele interpretou. Era uma coisa que a gente até fazia meio coletivamente, mas eu acho que... E essa música, eu acho que ela tem uma força muito grande, que ela une duas coisas. Ela é uma canção muito bonita, mas ela tem essa coisa da experimentação que a gente tinha. Então ela conseguiu unir bem esses dois lados, assim, de ser uma canção forte. Eu acho que ela e Nem Parece, pra mim, são as duas que têm essa força, assim, de ser uma canção e com experimentações, né? Tipo, duas cores eu também acho, mas ela acho que é mais pro lado mais romântico, que acaba vindo uma coisa mais apelativa, assim, né? Vamos dizer assim, né? Mas Cabe Dela tinha essa coisa, a gente, por exemplo, você falou dos scratch. A gente curtia muito o Portishead, né? Então a gente ficava pensando, pô, seria massa ter alguém que fizesse isso. Aí a gente lembrava do KSB, que era do Faces do Subúrbio. E aí ele foi, a gente ficou pensando qual música fazer, e ele mandou super bem nessa canção aí, né? nesse registro, né? E sabe uma coisa que eu percebi, assim, ela é um scratch muito discreto, porque ali no começo dos anos 2000 começa a ficar uma coisa, assim, muito exagerada, a galera do new metal começa a meter bastante, fica uma coisa quase caricata, tanto que hoje em dia você vê que não existe mais scratch praticamente, até no rap é uma coisa que fica meio segundo plano, ficou meio brega, né, e aquela vem bem pontual, né? É verdade, ela é bem... uma transição de uns momentos, assim, né? Que a gente gostava muito de costurar essas transições, assim. E eu acho que ela tem essa coisa, assim, que a gente também queria ter, de não ser tão taxado como uma banda de rock, assim, sabe? A gente tinha... Eu vejo muito, assim, que a gente tinha essa força da canção, né? Se pegar uma pessoa que é um cantor aí famoso do voz e violão, assim, ele poderia fazer um show tocando essas músicas e eu acho que funcionaria bem. Que eu não me vejo sendo essa pessoa, mas eu acho que esse é um repertório que tem uma força de canção, mas que a gente queria que tivesse essa experimentação, que a gente gostava de fazer, ir pro estúdio e ficar pensando coisas pra caramba, assim. A produção desse disco foi dividida em duas partes. Metade do disco foi produzido por Léo e William, que era uma produção que a gente até estimulava eles a interferir mais nas músicas. E a outra produção foi feita com o Igor Medeiros, que era uma metade das músicas que a gente queria que a gente conduzisse mais as decisões. Igor era como se fosse o cara mais velho que ia dar essa edição, assim, esse respaldo. E Cabe Dela era desse lado que tinha mais a nossa cara. A gente também queria começar uma das músicas que a gente assumiu mais esse lado, ficou bem a nossa cara, do jeito como a gente tocava essa música, né? Ela não tinha nenhum momento rock, que era muito forte no final dos anos 90 ali, né? Todas as bandas que tocavam nos festivais, a maioria era guitarra pesada, distorcida, então a gente queria desviar um pouco disso. Acho que talvez até por isso associavam tanto a gente a Los Hermanos, que foi uma banda que desviou também, assim, para esse lado da canção também, né? Eu até me incomodava muito com essa comparação, assim, porque eu, não achava a gente parecido, assim, né? Era o que mais tinha, era matéria, tipo, você gosta de Los Hermanos? Conheça Mon Bojó. Mas, assim, eu admiro os caras, então fico feliz por ser alguém que eu admiro, né? Mas achava ruim de ser meio que associando como uma cópia, né? E a gente se dedicava tanto para fazer uma coisa nossa, assim, né? Mas essa música eu acho que a gente conseguiu criar nuances dentro da proposta que a gente queria pra banda, assim, sabe?
ela definia muito bem, assim, acho que ela foi um bom cartão de visita para esse álbum. Perfeito. E uma vez introduzido ao disco, a gente chega numa das minhas favoritas, que é Deixe-se Acreditar. E aí eu peço licença aqui ao poeta, porque eu preciso trazer esse trecho aqui. Peça tudo o que quiser, quantos sambas aguentar dançar, mas não se esqueça do seu trato na hora de parar. Só vamos embora quando tudo terminar. Eu vou te levar aonde você quer chegar. Eu tenho a chave, nada impede a vida acontecer. Deixe-se acreditar, nada vai te acontecer, tudo pode ser, nada vai te acontecer, não tema. Esse é o reino da alegria. Cara, que música espetacular, guitarra de surf music, teclado, batida eletrônica. Ela tem uma levada que quase cai num amen break ali na bateria em alguns momentos, assim. E tem toda uma construção fantástica. Por favor, Felipe, esse espaço é seu, fale sobre essa música. Pô, uma parceria com o Chinaína incrível, assim, né? Acho que foi a primeira música que a gente fez junto. Tem até um relato dele, que a gente era muito fã do Chega Pausado, né? E demos a primeira demo pra ele, e ele falou que ele ouviu de madrugada, assim, ficou louco, ele mandou um e-mail, disse, galera, vamos se encontrar pra fazer música amanhã. E a primeira música que a gente fez foi essa. Eu lembro que foi uma coisa, assim, super espontânea, assim. Até lembro que ele achou um pouco estranho o termo reino da alegria, assim, né? Ele ficou achando, caramba, será? E eu, não, pô, acho que isso tem a cara do Mombojó aí, né? Depois, o começo dessa parte que você citou é uma letra que ele já tinha pronta. E essa música me fez ver a força da palavra, porque ela já teve uma outra versão com outra letra numa banda anterior que a gente teve, e ninguém se envolvia com essa música, né? Era do Chip ao Chimpanzé, a música. A gente tocava, tinha a mesma sequência harmônica da estrofe, né? Da parte que eu canto. E aí, quando ganhou essa letra, a música, eu me lembro, assim, quando a gente ensaiou pela primeira vez, eu ficar, tipo, pensando, cara, a gente tem que fazer um instrumental que a coisa vá crescendo, que a música entre no espírito do que eu tô falando ali, porque eu acho que a gente vai conseguir puxar as pessoas para uma catarse, assim. Eu sinto que essa letra bateu um match, assim, né? A melodia, né? É uma coisa... Eu lembro do dia que a gente fez os arranjos, até... A gente chegou atrasado, eu e Marcelo Campelo, a gente tinha marcado o horário do ensaio, a gente ainda tava na estrada, tipo, voltando da praia, sei lá o quê. A gente chegou atrasado muitas horas, assim, já tava meio desfeito o ensaio. Eu lembro que a gente puxou o baterista, se não me engano, o Marcelo pegou o baixo, eu peguei a guitarra. E aí eu fiquei conversando com o Vicente, velho, vamos ficar repetindo isso aqui e tentar criar uma atmosfera de crescente, de catarse. E aí foi quando ele fez a virada da música, que é uma coisa meio meio maluca, que a gente falou, é isso aí, velho. Tipo, vamos em cima daí, construindo as coisas e tal. E é muito curioso, porque a introdução da música, eu pesquei da participação de Marcelo Campelo, que é meu parceiro nessa música, que ele entrou na banda depois, né? Na primeira demo, ele fez uma participação especial em A Missa, tocando um violão, que no final da música ele fica improvisando. E aí, uma hora ele faz um... Aí eu fui tentar tirar aquilo ali. Aí eu... Pô, isso aqui dá um surf music, velho. Acho que dá pra fazer uma coisa legal, assim. E, tipo, eu nem tirei igual, assim, porque eu não tinha capacidade e qualidade pra tirar exatamente igual. Mas eu fiz do meu jeito lá. E até depois de um tempo eu falei isso pra ele. Ele não conseguia nem achar. Tu tirou isso da onde, pô? Disse, não, daquela parte ali. Ele disse, tu tirou errado, tu inventou um negócio da tua cabeça aí. E aí a gente foi construindo essa música na atmosfera das palavras mesmo, da força das palavras. Tem até uma história curiosa, porque o final da música era uma outra composição que eu meio que propus a gente juntar. É um finalzinho instrumental, uma bossa nova que tem e tal. Eu tava num plano assim eu sempre fui autodidata. Eu tava querendo estudar um pouco de música. E aí marquei umas aulas de guitarra. Aí na segunda aula, assim, o professor me perguntou, pô, tu tem uma música tu compõe? Me mostra aí. E aí eu mostrei esse finalzinho de Deixe-se Acreditar. Aí ele ficou ali olhando. Aí ele,
interessante, mas sabe que essa música tá errada, né? Essa transição desse acorde para outro, e esse aqui tem que tocar de outro jeito, tem que botar o dedo aqui. Aí eu lembro que eu saí de lá e disse, nunca mais vou fazer aula, e eu vou gravar essa porra assim, desse jeito mesmo, e vou fazer esse negócio dar certo. E deu certo, porque ela é hoje a música mais tocada da Mombojó em todas as plataformas de streaming. Sim. Tava até checando antes aqui. Ela tem quase 2 milhões já, acho que 1.800, se não me engano. Assim. Pô, bom demais. E realmente, assim, até o meu avô, que depois eu fiz as pazes com ele chegou aí entrou na roda de Pogo aos 80 e tantos anos, militar da reserva, e ele me dizia, essa música vocês nunca podem deixar tocar, porque ela é a catarse final do show. E realmente é uma música que, uma vez no carnaval, cortaram o som da gente, porque carnaval é aquela correria, né? Muita banda, muita coisa. Antes de a gente tocar essa música, nossa, foi um momento até legal, assim, porque as pessoas começaram a gritar, falar o nome da música, né? Que não é nem o nome da música, o Reino da Alegria. Começaram a gritar, Reino da Alegria, Reino da Alegria. Porra, não pode acabar o show sem essa música. Seguindo aqui, a gente chega em Nem Parece, que é uma das demos que a gente tem nesse EP novo que vocês soltaram também. Uma música com uma pegada mais romântica, agridoce. Tem uma flauta lindíssima do Rafa ali, que ele o tempo todo dentro da canção. Mais uma letra que tem um aspecto muito confessional. Você fala, mas por favor, não me faça perder meu tempo a cada hora e a cada momento. Que eu desperdiço com você, não sei se no fim tudo vai voltar. Por favor, Felipe. Pois é. A minha forma de escrever, ela varia muito, assim. Até acho que quando tô dando entrevista eu sou assim também, né? Eu mudo muito de assunto. Acho que minha cabeça é muitas vozes falando dentro da minha cabeça. E quando eu escrevo também tem um pouco disso, porque a primeira ideia da letra surgiu eu voltando da escola com uma das minhas grandes amigas, Sofia, a gente conversando, e aí me veio uma coisa na cabeça, assim, nem parece que foi ontem que o acontecido aconteceu. Aí eu, caramba, vou tentar transformar isso numa música. E fiquei insistindo, aí surgiu a música meio em cima dessa frase. E é muito raro eu fazer uma música que eu comece pela letra. Geralmente eu começo pela melodia. Essa foi desse jeito. Na mesma época, eu tinha acabado de perder minha virgindade, assim. Eu tinha 18 anos de idade, né? Tinha sido uma coisa tardia em relação aos meus amigos e tal. E quando eu estava tentando buscar inspiração, eu falava um pouco disso, assim. Nem parece que foi lá, nem me parecia ser um lá, porque eu perdi a virgindade na casa de um amigo meu. Eu não estava nem na minha casa. E aí eu fui misturando isso, mas quando você fala aí do refrão, eu já lembro que tipo, eu já não tô mais falando dessa situação. Eu já tô, acho que, voltando a tentar encaixar palavras dentro de uma melodia, que é a maioria das coisas a maioria do modo como eu componho, assim, né? Mas acho que essa música tem uma riqueza muito grande, assim, da construção sonora, assim, né? O Chiquinho, ele é muito bom, além de tocar teclado, que não é o instrumento que ele começou a estudar primeiro, ele vinha da guitarra, do violão, ele é muito versátil. E ele gosta de pensar, acho que a música não só como um tecladista, ele pensa a música mais de modo geral, assim, né? E especificamente nessa música, a gente usa muito sample, mas nessa música até não foi ele que criou essa atmosfera sonora de um som de pássaro no começo da música. Acho que foi até os produtores que fizeram isso. Mas uma coisa que é legal que o Chiquinho impôs da banda, assim, colocou, é de sempre usar esses sons no ao vivo. E geralmente todo mundo usava um metrônomo para ficar tocando. E o nosso batera nunca gostou de usar metrônomo. Ele gostava assim, eu prefiro ficar saindo e voltando do tempo, tipo, errando e acertando, entrando, dando uma coisa mais fluida. Na época até Chiquinho tinha um sample, velho, que era no disquete, que era bem pequena a quantidade de sons que poderia, sabe? Hoje em dia você bota, sei lá, horas e horas de som dentro de um sisteminha a pilha, não precisa nem ligar a tomada. E ele não precisava carregar disquete por disquete para levar essa atmosfera, que eu acho que foi muito rico a gente levar isso do disco pro ao vivo também, assim, né? E essa música também tem essa força que a gente queria ter de expandir um pouco essa coisa do rock, que talvez até influenciado um pouco pela transição que o Radiohead fez
no OK Computer, e depois, acho, ainda mais no Kid A, que é meio da mesma época também. Assim, bem eletrônica também. E no caso da gente, não necessariamente a gente queria ser eletrônico, mas a gente queria expandir um pouco, assim, né? Não ser taxado como uma banda só de rock e tal, porque... Até porque tem muito de elemento de samba no disco todo também, né? Pois acho que a composição, ela vinha muito com essa base meio do samba, que a gente, acho que foi pescando através do Mundo Livre, Jorge Ben e tudo que abre aí disso, assim, né? Um leque gigante de artistas e tal, né? Chiquinho era um cara que ia para os ensaios do Mundo Livre, lá em Barra de Jangada. Ele era um dos grandes fãs da banda e tal. Ele que me mostrou também o Mundo Livre. Eu acho até que Fred é o cara que eu cantava mais parecido com ele do que com a galera do Los Hermanos, assim, sabe? Sim. Mas talvez como soava a banda, de um modo geral, associavam mais a gente a isso, né? E também nessa faixa o Rafa era um diferencial, assim, porque ele tinha uma coisa muito do improviso. A gente tinha essa dificuldade de criar arranjo com ele. E aí os produtores propuseram o seguinte: entra no estúdio, faz vários takes de improviso, depois a gente monta e cria um arranjo, e aí você, na hora do show, você repete isso. Sim. E aí eles saíram cortando e colando e tal, e deu esse clima, assim, né? Acho que a flautinha que ele tem no refrão é muito boa, assim, ela vira uma coisa que se repete e puxa um ritmo também, assim, né? Essa canção eu gosto muito, assim, do resultado que a gente teve como banda, de um modo geral, assim, né? As guitarras de Marcelo nessa faixa, assim, até o finalzinho da música, a gente meio que, não é um sample, assim, né? Mas a gente tocou uma coisa inspirada numa banda que eu nem sei falar o nome muito bem, que é Square Not Zippers. Não sei se você já ouviu falar. Cara, eu sei que o Rodrigo Amarante gosta dessa banda também. Ele já vi ele... Pronto. É uma banda que Samuel gostava muito. Sim, bem anos 90 ali. Bem final dos anos 90 e tal. E aí ele botou pra tocar uma música. Eu me lembro que tipo, eu ouvi um trechinho que era um pouco mais diferente, assim. Eu disse, cara, bota aí de novo pra tocar. Eu fui aprendendo ali. E aí eu meio que copiei um trecho de uma música deles e transformei no final de Nem Parece. Ninguém nunca percebeu isso. Mas eu nem sei o nome da música que eu fiz essa roubada aí do Square Not Zippers também. Mas eu sempre fui meio esponja nesse sentido, assim, né? De ouvir um trechinho. Marcelo e Rafa, eles eram do choro. E eles que me levavam de vez em quando pra roda de choros, assim, né? E aí, toda vez que eu voltava, eu fazia um chorinho, assim. Eu chegava em casa e fazia um choro elaborado, assim, né? Dentro da minha capacidade, assim, né? Fazia uma música, assim, aí os caras ficaram, caramba, tu faz essas coisas, assim, muito rápido. É só jogar uma aguinha ali que o cara já pega. Eu tinha principalmente nessa fase, assim, 18, 19 anos, tinha uma coisa muito esponja. Massa. Cara, a gente chega aqui e eu vou puxar duas pelo preço de uma, porque vocês lançam uma das primeiras canções do EP de demo, é a Missa, mas dentro do disco ela é precedida por discurso burocrático e elas pra mim são uma canção só, assim. Tanto que a primeira vez que eu ouvi eu achei que era uma canção e eu tive que parar e voltar. Não, são duas canções diferentes aqui. E a Missa, em específico, pra mim, é uma das canções mais complexas que vocês já fizeram, porque ela tem várias camadas e várias texturas, muda muito, tem uma guitarra, termina com aquela coisa da relação com a morte ali, muito presente também. E eu quero saber, Felipe, o que é a Missa, no fim das contas, que você canta dentro dessa canção? Cara, essa música é muito emblemática mesmo pra gente, assim. Na demo dá pra ver que ela ainda era muito mais complexa, cheia de partes, cheia de mudanças, né? Os produtores chegaram para tentar transformar ela num formato mais radiofônico. Realmente, as duas músicas são uma música só. E um pouco, assim, acho que uma pressão que a gente meio que se colocou de essa música tá muito grande, vamos cortar a música aqui para quem quiser botar no rádio essa música para tocar, ela ser um pouco menor, né? Porque ainda tinha essa pressão já tinha essa pressão, né, de essa música tá muito grande, tal. E tem situações muito engraçadas, assim, a letra da música
Eu lembro que era uma música bem antiga da gente, né? Tava fazendo e ela ficou meio que emperrada ali. Quando a missa acontece, quando vai acontecer, você sabe que uma prece não vai te dizer. Aí eu não conseguia sair desse trecho. Eu lembro a gente numa garagem, assim, é Marcelo, o guitarrista da banda, ele falou: bota aí, pô, que o diabo agradece. Aí eu, caramba, que o diabo agradece por você, perfeito, velho. Aí consegui fazer o desfecho da música. Ela ainda tem, eu acho que, uma herança muito forte, que a gente era muito fã do New Metal, principalmente do Deftones. Eu e Marcelo Eu amo. fomos em 2001 pro Rock in Rio pra assistir o show do Deftones. Até a gente assistiu o Shake Tosado também, porque era no mesmo dia. E o Red Hot também, mas a gente foi pra assistir o Deftones, assim, era a grande banda e eles tinham esses momentos que a música parava, aí o Chino Moreno dava um grito, e vinha uma música, pá, uma guitarra, que é super Deftones, esse vai morrer de a missa, assim, né? Eu acho que é resgatando muito desse sentido. É uma música também que foi do lado da produção, que eles interferiram bastante. Esse coral é um teclado tocando, é um mellotron, é um teclado que simula sons, assim, flauta, vozes e tal. E esse som de coro é bem característico desse teclado, assim. Foi muito legal, assim. Quando eles botaram isso na música, eles colocaram as palmas também, que não tinham. Sim. Que ela dá aquela pausa, né? Dela começa quando a missa... Também. Essa foi uma música que a produção deu uma mexida muito legal, assim, deu uma formulada muito boa nela, assim, né? Também tem uma história muito marcante para mim, especificamente, que é quando eu tava indo fazer esses primeiros shows que eu comentei com você, de Curitiba Pop Festival e o Prata da Casa. Na hora que eu tava indo pro aeroporto, eu soube que a minha avó morreu. E assim, minha avó tava com Alzheimer já há um tempo, ela não falava. E antes a última vez que eu encontrei com ela sem conseguir se comunicar e se mexendo com dificuldade, ela me deu como é que aquele colar religioso? O escapulário? Escapulário, isso. Ela tirou o escapulário dela, assim, com muita dificuldade, me deu. E eu botei, e eu acho que ela tava meio entendendo, assim, ele tá indo viajar, né? Porque minha família já tava falando sobre isso. O Felipe vai viajar, fazer primeiros shows dele, fora de Recife. E ela me deu aquilo meio como uma proteção, assim, né? E na hora que eu tava indo pro aeroporto, eu soube que ela morreu, né? Então, assim, nos primeiros shows, toda vez que eu cantava essa música, eu botava uma carga muito forte, assim, né? Muitas vezes chorava, né? Era uma coisa muito forte, assim, pra mim, minha avó que me criou, né? E teve esse encontro, assim, da música meio que dar uma volta, a história da música dar uma volta e fazer todo sentido pra mim, depois que eu fiz a música, assim, né? Fazer um outro sentido super forte, assim, pra mim, né? E foi assim durante um tempão, assim, pra mim, assim, nesse começo de banda. Perfeito, música foda. Você falou muito da produção dela, mas Absorva, que é a canção que chega logo em sequência, também é uma canção, tem uma estrutura muito interessante, ela tem essa letra ali que alterna entre o tédio e a entrega romântica, mas ela tem muitas camadinhas, ela começa minimalista, depois ela vai brincando com os efeitos, ela vai pra uma coisa quase jazz, e aí no final você tem uns coros de vozes assim meio opressivos. Me absorva, E, cara, que canção complexa também. Queria que você comentasse um pouco sobre ela aí pra gente, por favor. Eu acho que ela é a primeira canção que a gente botou influências do Stereolab, assim, muito diretamente, né? Já na criação da música, assim, eu já conhecia o Stereolab, já botava um pouco disso, assim, né? E eu acho que Chiquinho, ele fez um trabalho incrível, assim, nessa canção, que é uma canção da produção que a gente assumia mais, que tem mais a cara da banda mesmo, assim, né? Tem muito teclado, o produtor também era tecladista. Os 3 produtores eram tecladistas, né? Mas os outros 2, eu acho que eles interferiram de um modo geral, mais nos arranjos e tal. E Igor, ele tinha essa coisa dele abrir um pouco o leque de opções que Chiquinho ainda estava começando, meio como tecladista, de mostrar sons para ele, né? Chiquinho sempre teve uma coisa muito intuitiva, assim, né? E acho que o grande recheio dessa música são os teclados, né? Tem muita coisa de teclado, de toda essa coisa do... O Me Absorva Mais é um vocoder
né? Tipo, um esquema que você liga um microfone dentro do teclado e vai mudando a nota, assim, né? Se não me engano, eu acho que é o próprio Chiquinho cantando e tocando ali, fazendo isso, assim, né? Ela tem um toque de celular no final também, parece que vaza um som e aí o cara fala, foi mal ali, era um dos produtores? Como é que foi isso? Na época ele foi creditado como Thiago Andrade, porque ele ainda não tinha esse nome artístico, Zeca Fofinho. E ele toca viola de arco, né? Nessa música. Acho que até foi uma ideia de Chiquinho também, de chamar ele. E no meio da gravação, toca aquele Nokia tijolão, com aquele toque clássico do Nokia tijolão. Clé, clé, bem gritante, assim, né? Ele faz, foi mal, tal. A gente, pô, isso aí tem que ficar na música. Tem várias, no Nada de Novo, tem várias situações dessa, principalmente nessa metade das músicas que a gente assumiu. E coisas que a gente ia gravando sem avisar para as pessoas, né? Quando a gente chegar em Splashado, eu conto uma história similar. Mas a Absolva foi muito legal. Até no ao vivo, a gente tocava ela e quando acabava, começava a tocar uma música do Stereolab, o instrumental do Stereolab, e eu repetia de novo a mesma letra do final de Absolva dentro da música do Stereolab, né? Rolava o instrumental do Stereolab e eu cantando de novo essa música do Bombojó, só que com outro arranjo, era uma coisa bem legal que a gente fazia. Eu não vou lembrar o nome também da música do Stereolab, assim, mas foi uma coisa bem massa, assim. Acho que nosso primeiro registro ali, somos fãs do Stereolab. Massa demais. Que até hoje, por sinal, o Stereolab anunciou que a gente vai abrir 7 datas deles no Reino Unido, assim, foi uma, cara, realização de sonho ali. Começou ali em 2004 e agora em 2025 a gente vai realizar. Cara, que massa demais. A canção seguinte, O Céu, o Sol e o Mar, você falou muito ali da relação com o samba, ela começa de fato num sambinha ali, depois o teclado entra com uma pegada meio reggae, muda de andamento, tem a escaletinha ali tocando, e aí você tem essa letra que ela é bem descritiva, assim, parece que você tá ouvindo e andando com o eu lírico junto, caminho por ruas, bifurcações, mas no fim da minha rua tem areia branca, o céu, o sol, o mar. Conta mais sobre essa faixa aí pra gente, por favor. Essa também é uma parceria com China. Também é uma música que eu acho que tem muitas interferências de Chiquinho, assim, de criação. Foi até do lado da produção de Léo e William que me interferiram mais, mas a gente já tinha os samples, acho que foi Chiquinho que trouxe já, ele que pensou nisso, assim, né? De um modo geral. Mas ela também tem esse olhar amplo que a gente tinha e tentar, em todas as músicas, adicionar referência do maior número possível de integrantes da banda. Éramos 7, né? E aí, tipo, Marcelo Campelo tocava o violão ali de 7 cordas, mas também tocava escaleta, ele que gravou as escaletas, né? Ele também curtia muito Augustus Pablos, dub, essa coisa da escaleta ali, desse meio. Rafael tocava qualquer instrumento que desse na mão dele, tinha essa coisa da flauta. Marcelo, eu acho que ele deu muita cara da segunda parte da música ali, principalmente nesse primeiro disco, a gente tem uma coisa muito de umas mudanças bruscas nas gravações, né? E é a segunda parte da música, acho que a guitarra que puxa muito isso, assim, né? E Marcelo e Vicente, o guitarrista e bateria, são irmãos, né? Então ele tem uma conexão muito forte que fica nítida ali. Acho que nessa virada ali que entra o final ali, o Céu, Céu, Mar, que é uma coisa que eles meio que puxam uma coisa assim pro lado deles, né? Também é uma canção que bem brasileira, assim, né? Acho que ficou com essa cara, assim, a gente pegou... Era uma música que o China tinha me dado a letra pra eu tentar fazer alguma coisa. Na época, eu acho que quando eu fiz, assim, eu nem gostei tanto. Mas aí o pessoal da banda ficou me incentivando. Não, pô, essa a gente tem que fazer, essa é boa. A música Chiquinho sempre gostou muito de tocar ao vivo e tal. Eles ficaram meio que batendo, não, vamos fazer essa música e tal. E ela tem uma lembrança muito legal, assim, porque depois que a gente voltou da primeira turnê que eu falei, né, de shows no Sudeste, foi a primeira vez que eu vi as pessoas cantando as nossas músicas. E eu lembrava muito das pessoas cantando essa música. E agora, olhando em HDs antigos, eu achei o repertório desse show, que foi o primeiro show em Recife, depois da volta da turnê. E essa música era a primeira música do show. Legal.
até uma ordem de músicas bem diferentes do que a gente geralmente faz, assim, né? Desde que ele tava no meio do show. Mas é muito legal lembrar disso porque, tipo, pô, na primeira música a galera já chegou cantando, assim, cantando a música toda. Foi uma sensação de, caramba, agora a parada mudou, assim, né? Tipo, as pessoas estão cantando as músicas muito fortes, assim. Foi muito legal. Foi bem nessa música, 2004, isso ainda, ou final de 2004 para 2005 e tal. Foi essa fase de transição de uma crescida da banda. Que massa. Cara, a gente chega mais uma das minhas favoritas, e eu era muito cachorro na adolescência, eu ia seduzindo os boys, eu gravava mixtape de música romântica, e Adelaide era sempre uma música que tava ali junto das mixtapes que eu gravava. E ela é linda, assim, e ela tem essa temática, você falou muito dessas quebras bruscas, ela começa meio com quase um samba-canção, uma coisa mais enevoada, leve. Depois ela entra com uma guitarra que parece meio, sei lá, Lulu Santos, e me lembra Jovem Guarda, tem uns teclados que parece o Lafayette tocando também, assim. Queria que você contasse um pouco mais sobre essa música, quem foi Adelaide, e, por favor, fica aí espaço para você falar sobre ela. Essa música, ela não é minha, ela é a única música que não é minha do disco. É de China e de Marcelo Campelo, que são, né, tipo, parceiros em várias canções do Mombojó, né? Tem um texto muito legal do Hermano Viana, que ele, na época, ele trabalhava na Trip, ele vai falar do disco, e aí ele fala um pouco de que essa música representa um momento, ela retrata, assim, um momento de transição da música brasileira, da bossa nova para a Jovem Guarda, que na linha do tempo do Brasil foi uma transição muito forte, assim, né? A Jovem Guarda veio e ultrapassou. E ela tem exatamente essa alternância. Começa a bossa e depois ela vira uma coisa de Jovem Guarda. E acho que ali tem várias coisas que depois a gente conseguiu botar mais para fora no Projeto Del Rey. São essas influências do Lafayette, Chiquinho, com os teclados e tal, né? Era uma música assim, uma música muito bonita, muito, muito especial, né? China até ficou chateado porque ele tinha feito essa música pra companheira dele na época. Só que aí a gente homenageou uma amiga que cantava essa música com a gente no show. Ela tinha outro nome, então? Ela tinha outro nome? Ela não tinha nome, essa música, né? Quando na hora de batizar, a gente migrou a homenagem, assim, né? E contrariou um pouco China, que não tinha feito a música nesse intuito, assim, né? O que tinha acontecido também em Cabe Dela, porque ele achava esse nome, sei lá, meio feio, assim, né? Sei lá, porque a nossa intenção, como ele falava de menstruação na letra, né? Tipo, a intenção meio dele era falar de, tipo, na visão, ele sendo uma mulher, né? E ela passando por uma TPM. Aí quando a gente botou Cabidela, ele falou, pô, Cabidela é foda, nome de um prato de comida, assim, né? Que negócio, pá. Só que a gente, não, é uma parada subjetiva, tipo, as pessoas vão criar vão interpretar de outra maneira, assim como foi também, assim, cada um vai criando sua maneira, né? Tipo, tem uma grande fã da banda que leva o nome dessa música, Adelaide, e ela já uma vez até pediu, assim, pra eu fazer uma declaração dela para um namorado num show, só que no meio do show eu esqueci, cara, no meio da coisa, e ela é uma fã, assim, super fã da banda, e eu, caramba, bicho, depois eu tive que passar um tempão, assim, me desculpando dela, assim, né, se ela estiver ouvindo isso aí, saiba que não foi de propósito, é porque eu, como bom pisciano, sou esquecido mesmo. Perfeito, muito bom. Avançando aqui, ó, mais uma canção de amor, essa um pouco mais melancólica, porque a gente chega em Duas Cores, essa música que trata sobre as incertezas de um relacionamento, você até canta, pelas esquinas que eu andei, nenhuma delas te encontrar, mas eu tô sempre por aqui, quando quiser é só chamar. Mais uma canção com flautas lindíssimas do Rafa, também tem essas divisões entre momentos, ela não chega a ser necessariamente raivosa, mas ela tem esse crescente no final ali também, parte de uma coisa mais suave e vai para uma outra direção. Por favor, fale sobre Duas Cores, Felipe. Nossa, a flautinha do Rafa é muito emocionante, né? Eu acho que é o único momento que eu já vi pessoas no show cantarolando um instrumento.
no nosso show, né? Especificamente, assim, né? Rola isso nessa flauta, né? E até depois que o Rafa faleceu, a gente, durante a maior parte do tempo, assim, né? De vez em quando a gente chama uma pessoa para tocar, mas a gente não quis substituir ele, assim, né? Porque a gente sempre teve essa vibe família, então pra gente não fazia sentido substituir um irmão, assim, né? Pô, a gente perdeu um grande brother, assim, pô, como é que vai nascer outro cara, assim, de uma hora pra outra no lugar do... A gente preferiu deixar o vazio, até simbolicamente, assim, deixando os sentidos e deixar as pessoas ouvirem aquilo na cabeça, e as pessoas cantarolavam muitas vezes essa flautinha na boca, assim, né? Era uma coisa muito bonita, assim, de ver. A letra dessa música, ela é um compilado de dores de cotovelo da minha começo, assim, do 17, 18, 19 anos de idade, assim, né? A primeira parte eu falo de uma história de uma menina que eu passei um ano gostando dela na escola e não consegui dizer isso pra ela, que eu gostava dela. E ela tinha um olho claro, e aí no final do ano eu já tava assim, cara, eu preciso me libertar dessa loucura, assim, de gostar e não conseguir me assumir. E aí eu fiz essa música tentando criar uma libertação, de me dar outra cor, assim, dar-me outra cor, porque ela tem um olho claro. Era por isso. E uma outra situação foi uma paixão também que eu tive, assim. A menina morava muito longe da minha casa. Pra quem é de Recife, Olinda, vai saber, assim, eu morava em Jardim Atlântico, ela morava em Candeias, mais de 1 hora de ônibus. Não sabia onde ela morava, mas sabia o bairro que ela morava. E eu peguei o ônibus, fui pra lá e fiquei andando pela rua, assim. Então era uma lembrança, assim, que maluquice que eu fiz, assim, né? Então, já que essa música é um pouco sobre dor do cotovelo, eu vou tentar lembrar dessa história também. Foi bem literal, eu fiquei andando pela rua, assim, ver se a pessoa me encontrava, assim, pela rua. E realmente não deu certo também, assim. Era muito de dores, mas coisas muito verdadeiras, que eu realmente sofria muito, né? Como pisciano, romântico. Sempre tive muito esse lado de sonhador e muito mais interno dentro da cabeça do que ele botar pra fora. Perfeito, linda demais essa. Eu acho muito legal, assim, esse arranjo do reggaezinho que o Vicente fez. Eu lembro do dia quando a gente criou essa segunda parte meio reggaezinho, meio ska, ela muda assim, também, mais que um né? ska. Eu lembro, assim, do Rafa, a gente no estúdio, ensaio, e ele meio que se ajoelhando e fazendo uma reverência, assim, cara, você fez uma coisa incrível, assim, porque a gente já tava tocando essa música, mas não tava dando certo. E Vicente, ele entrou na banda na véspera do primeiro show. A gente tinha um baterista, inicialmente, que o cara ficou doente, ou sei lá, quebrou, alguma coisa aconteceu que ele não ia poder tocar no primeiro show. E aí, Vicente era o irmão do Marcelo, já tocava bateria, ele era muito mais novo, né? Ele tinha 13 anos quando ele entrou na banda. Só quando ele entrou, ele deu outra cara e a coisa... Ele tem uma assinatura muito forte quando ele toca, né? E acho que, assim, foi um desses momentos, assim, quando ele tocou essa parte, assim, eu lembro do Rafa, assim, reverenciando. Cara, era isso aí. Ficou incrível. Seguimos aqui para Estático e você falou que tem vários momentos em que as coisas vão atravessando as canções. Eu acho que esse é um bom exemplo disso, porque ela tem essa levada de bateria bem sacada, ela me evoca um pouco Massive Attack em alguns momentos, tem esse cheiro de anos 90, de trip hop aí, de produção inglesa. E ao longo da canção a gente tem duas vozes, que é da Clara e do Rafael, que vão atravessando essa canção ali, e termina com aquela vozinha repetindo: vamos fritar o boi, vamos fritar o boi. Qual que é a história dessa música e quem são Clara e Rafael, por favor? Clara e Rafael são irmãos meus, a minha irmã e meu irmão. E essa minha irmã, que ela é de 99, ela tinha 5 anos quando ela gravou isso. Hoje em dia ela é vegetariana, a gente até brinca, né? Ela diz, eu vou ter que refazer, vamos salvar o boi, porque eu não já mudei minha ideologia. Essa música também é uma música que China me mandou a letra para eu fazer o arranjo, e era até engraçado, numa das viagens assim, que a gente ficava na casa da mãe dele compondo, eu lembro que tipo, eu comecei a escrever os acordes e comecei a ver que tipo, se eu desenhasse no chão, ele era meio um movimento de capoeira, assim, sabe? O desenho do Fá sustenido com sétima para Lá maior e Lá com sétima. Tipo, eu até ficava brincando, assim,
Pô, se você desenha no chão, esse acorde você faz um movimento de capoeira, assim. Mas, assim, também é um resultado da produção, é do lado da produção que a gente se envolveu mais. E foi uma das coisas uma das canções que a gente conseguiu botar uma cara muito legal também, assim, né? Da parte do instrumental, até nem falo da minha parte, assim, né? Guitarra, o violão que Marcelo faz, assim, né? Porque eu acho muito legal também essa coisa, como o violão é usado, né? Nessa música, ele coloca aquele violão ali muito sutilmente, umas notas soltas, bem delicado, a coisa encaixa ali milimetricamente, pouquíssimas notas, tudo o que precisa, só o necessário, sabe? Totalmente diferente do que se imagina do violão, aquela coisa meio que marcando um ritmo, né? Eu acho genial o uso como ele fez do violão, assim, um som muito bonito também, com todo mundo botando, né? Tem flauta, tem os teclados, tem a bateria muito marcada. Eu acho legal porque ela dá um contraponto, porque ela é a música que tem menos transições bruscas do disco, na minha opinião. E eu acho que ela dá esse contraponto legal, assim, né? As músicas têm essa coxa de retalhos, aí chega nessa é uma coisa mais contínua, uma coisa mais um mantra e tal. A gente teve a gravação de um instrumento chamado chimes, que o Marcelo Campelo que propôs, que era um cara, ele estudava na época, estava estudando música na universidade. Eu acho que um dos professores dele tinha esse instrumento, que era meio parecido com o xilofone, só que ele era muito sutil, um som muito específico, muito peculiar. E ele tem esse instrumento nessa música, assim. Ele é um instrumento, assim, que é muito único, o som dele, assim, sabe? É muito legal, assim, a construção dessa música foi muito orgânica, assim. O jeito que a gente ensaiava, ela entrou pro disco, assim. A gente deixou muito na nossa mão, porque a gente já sentia que essa música tinha uma vibe muito boa, assim, né? Por mais que a letra é super triste, né? Meio melancólica, assim, né? Que até eu acho que não é muito a minha energia, né? Mas eu acho que era a energia de China na época e era muito genuíno aquilo ali. A faixa seguinte é o contraponto a essa, porque ela já é talvez uma das canções mais diretas ali do disco. A letra é altamente pegajosa. Quem nunca cantou essa assim, gritando, cantou errado, porque você fala, eu já caí, já tô no chão e tô torcendo pra você ficar na merda, como eu também tô nessa merda. Cara, a música, ela começa de um jeito, ela termina com esse respiro instrumental ali também muito bonito, contrastando com essa letra quase mais agressiva ali do começo. Por favor, fale sobre merda, Felipe. Cara, essa música é antiga, ela demorou a entrar no repertório. E ela foi feita quando a nossa antiga banda acabou, o Play Damião, que foi uma coisa muito marcante, assim. A gente tocou num festival e tinha sido eleito por todos os jornais, os 3 grandes jornais de Recife, como a pior banda do festival. Eles são muito ruins, são péssimos. Eu me lembro que a gente ficou assim, a gente não conseguia nem se ligar um pro outro, assim. Nem todo mundo era do Mombojó. Dessa antiga banda, só eu, Marcelo e Chiquinho, né? Marcelo guitarrista, Chiquinho tecladista. E aí a banda acabou de um jeito meio silencioso, assim. A gente não conseguiu sobreviver a essa notícia, assim, essa reação. Os 3 jornais, a gente tinha 16 anos na época, elegeram a gente a pior banda do festival. E eu fiz essa música bem na fossa, assim, de realmente, assim, né? Tipo, mas também já querendo tirar um pouco, assim, uma brincadeira, assim, com o pessoal, né? Porque eu pensava, quero dar a volta por cima também, né? Então, se eu tô aqui, eu também quero que todo mundo esteja nessa merda e vamos juntos aqui, que eu não vou desistir disso, não. E foi muito legal também no comentário do Hermano Viana, quando ele escreveu sobre o disco, que ele falava dessa música. Que ele dizia que ele acabava a matéria falando, eu sonho em ver o Credit Card Hall, que eu acho que nem existe mais, lotado e todo mundo cantando, né? Tô nessa merda e tô junto e vamos aí. Foi muito legal, assim, esse reparo. Também é uma música que era muito parecida do jeito como a gente tocava. Ela, acho que quando ela surgiu, ela já surgiu muito bem redonda, assim, né? Acho que muito em cima dos teclados também. Uma música que já surgiu, assim, já foi
uma música que nasceu fácil, assim, né? Foi uma música rápida. Já estava pronta, começo, meio e fim. E nos shows funcionavam bem. Do jeito que a gente tocava, a gente gravou no disco, não teve tanta alteração, assim, né? Virou uma música emblemática da gente, né? Por esse sarcasmo. Total. Boa demais. A gente avança aqui, chega em Splash Shine. Eu sei que você já tem história para contar sobre ela. Ela traz de volta a questão dos scratches do KSB, mistura música eletrônica ali no começo com samba, com rock. Ela é uma dessas que tem mais variações de estilo ali, uma explosão ocasional, vez ou outra. O que você tem para contar de Splash Shine aí pra gente? O nome da música foi engraçado porque eu tava junto com todo mundo lá na produção, né, a gente pensando numa introdução para a música. A gente pensou de primeiro ter um bumbo eletrônico com a caixinha de fósforo. Aí eu gravei isso, e aí os produtores que estavam no modo mais autorizados a interferir bastante na música, a caixinha de fósforo era mais tocada como um sambinha, e eles fizeram de um jeito que ela parece que está sendo meio chacoalhada, assim. Eles transformaram ela e tal, virou uma coisa meio tum. É um bumbo eletrônico com a caixinha de fósforo. E aí eu peguei uma gravação de 2 amigos em estúdio conversando. Tava o meu microfone colocado para gravar, o pessoal lá dentro do estúdio conversando e tal. Eu, sem avisar para ninguém, botei para gravar. Aí o cara começou a falar de um prato que ele tinha, o meu splash. Eu tenho um splash China. São 2 tipos de pratos diferentes. China é um prato invertido que toca. E splash é o prato pequenininho. E ele tinha esse prato, o splash China. Só que aí eu cortei só isso. Eu disse, vamos botar isso aí dentro dessa introdução. Só um trechinho que ele fala, meio cortado assim. E aí como ficou cortado, ficou meio, em vez de China, ficou Shine. Aí virou splash Shine, assim. Porque era uma coisa meio cortada. Vocês têm isso dessas reinterpretações? O Alexandre veio disso, né? O nome Alexandre. Veio disso, um teclado que a gente usava bem tosco, que ele falava "Are you sure?" E a gente entendia como Alexandre. Mas aí nessa música foi, acho que muito das vivências de choro, né? Que Marcelo Campelo e Rafael iam muito pra roda de choro. E eles me levavam de vez em quando e eu comecei a pensar, seria muito legal fazer uma música dessa. Ela foi uma das últimas músicas do disco. Que eu sentei com o Rafa e fiz essa música com ele. E aí, tanto é que eu disse, nessa música acho que tu deveria tocar o violão, porque ele tinha uma pegada até meio Nelson Cavaquinho, de tocar mais sujo, batendo forte no violão, assim, né? E aí é ele que faz meio que como chamam, baixaria, né? Que é tipo os baixos no violão, assim, né? O violão do choro tem essa coisa incrível das baixarias, que eles fazem o acompanhamento e o baixo na música de um jeito muito específico, assim, muito bonito. E é uma composição que nasce dessa vivência que acho que eles tinham, e eu queria trazer um pouco disso pra banda, né? E tem uma interferência muito legal dos produtores, dos cortes da música, né? Do jeito de inserir ali. E acho que eles até reeditaram os scratches, que eu não me lembro exatamente como os scratches foram inseridos nessa música. Eu lembro mais de Cabidela. Mas sei que teve uma interferência grande, assim, muito positiva, acho que em tudo que eles fizeram e ficou registrado, né? Dessa canção, assim, né? Que ela é bem... Eu acho que bebe muito dessa fonte do choro. Que eu queria deixar também alguma coisa registrada dessa referência da banda. A canção seguinte é Faca, mas toda vez que eu ouço, eu sinto que ela é meio que uma extensão do Splash Shine. Até eu escuto um Splash Shine, às vezes, no fundo, assim. Não sei se é um sample de voz que é reaproveitado ali no comecinho dela, mas ela vai para uma outra direção criativa também. Eu acho que é uma dessas letras mais brega, jovem guarda, bem Robertão romântico, até que você fala assim, eu quero ver você dançar em cima da faca molhada de sangue, enfiada no meu coração. Talvez Roberto Carlos não cantasse desse jeito, talvez ele cantasse de outro, mas ela vai para essa pegada bem romântica ali. E eu quero saber também, além de você contar sobre essa canção, por que faca com 2 As? Porque a vida inteira, quando eu baixei o arquivo, eu achei que era um erro no arquivo, que ele veio com 2 As errados, mas é com 2 As mesmo. É coisa de jovem, né? Querendo fazer uma brincadeira mesmo, querendo que as pessoas achassem que era um erro. Sim. Porque o nome da música era A Faca. Aí eu disse, vamos jogar esse A aí dentro aí da música. Eu me lembro que
que até Paulo André do Grupo Rock, ele ficava, pô, bicho, vocês botaram o nome errado. Não, mas a ideia é essa mesmo. É tipo, que as pessoas perguntem, né? Que as pessoas fiquem curiosas e coisa de jovem, assim. Nunca mais eu fiz isso. Acho que tem que reativar esse espírito da juventude de vez em quando. Mas essa letra, o refrão dessa música, meu pai escreveu aos 18 anos. Que massa! Minha mãe, que é acumuladora, guarda milhões de coisas assim em casa, né? Ela já foi obrigada a dispensar várias coisas assim. Mas uma das coisas, ela tinha um caderno do meu pai, que tinha várias poesias dele. E aí eu com 18 anos, achei aquele caderno, e aí vi aquela poesia, bateu assim. Quando eu vi aquele trecho, eu quero ver você dançar em cima de uma faca molhada de sangue enfiada no meu coração. Cara, isso aí é muito marcante, assim, né? E é até engraçado, porque só depois eu fui me interessar um pouco mais em entender os clichês dos signos. Meu pai é canceriano, isso é super... Nossa, uma coisa muito canceriana, assim, né? Dramática e tal. E aí eu disse, pô, vou fazer essa música, né? Já tenho o refrão dela. E aí ela surgiu meio do refrão. Eu criei a melodia do refrão, da voz. Eu quero ver você dançar. E eu fiquei pensando, pô, como eu vou fazer uma música que eu chegue até ali, né? Tanto é que eu acho que eu fui por um caminho até não muito óbvio, assim. Se também quem entender de música talvez diga que a música é toda meio errada, assim. Porque ela vai por um caminho muito... não faz tanto sentido, assim, mas que pra mim, quando você amarra a coisa toda, você consegue absorver, né? Mas eu fui tentando criar essa construção até chegar nesse refrão, né? Aí foi a minha parte, assim, né? E aí eu, com 18 anos, que tava gostando daquela menina durante um ano e não dizia, ela era dançarina. Ela não era dançarina, mas ela dançava na escola. E aí me bateu também. Eu disse, então eu vou puxar isso aqui pro meu lado, assim, né? Eu não acredito em tudo que eu mais quero, mas vivo a sonhar. Eu passei, tipo, um ano gostando da menina e sem conseguir dizer a ela. E aí eu quero ver você dançar, porque ela dançava na escola também. Tinha isso, assim, né? Eu acho muito legal a introdução que o Chiquinho fez pra essa música, porque ela é muito não óbvia, assim, né? Quando ele fez aquele anjo, isso é tudo menos essa música, mas quando tá junto faz total sentido. É quase uma coisa meio videogame, quando começa, que é uma combinação de guitarra e teclado, né? É verdade. Chiquinho tem essa coisa meio de trilha de videogame. Ele poderia ser uma pessoa que faz esse tipo de trabalho. E a bateria da música também eu acho incrível, assim, o arranjo que Vicente faz, assim, ele é muito não linear, né? Esse arranjo específico da música. Se você for escrever, cada vez que ele toca é diferente, assim, né? Não é uma batida que você pode copiar um trechinho e sair repetindo, porque é tudo aí na outra já é diferente, mas são detalhes bem pequenos que são diferentes, assim, né? Uma marca bem registrada dele que gosta de dar essa batida com muitas notas, assim, né? Geralmente, sei lá, muitas batidas é tá. Ele gosta de ele... Essa coisa meio sincopada que a gente tem muito característico do Nordeste, assim. Ele tem esse lado, mas jogando isso dentro de influências muito diferentes, gringas, né? Talvez, sei lá. Portishead também tem um pouco disso, dessas notinhas, assim, dessa bateria um pouco assim e tal. E essa música virou essa coxa de retalhos. Até depois que a gente lançou a demo, as pessoas estavam me lembrando que o final da música não tinha na demo. E aí eu lembrei que na hora de gravar a música estava pronta e aquele final era instrumental, assim como era na demo. E aí o William, um dos produtores, ele falou, velho, vai lá e faz um improviso aí, bicho. Canta qualquer coisa. E aí eu de primeira, cada passo em falso que eu desfaço e não posso mais ser seu, eu não consigo mais, eu não sei nem o que eu falei tá na hora. Não faz muito sentido. Mas ele disse, cara, ficou perfeito, vou deixar exatamente assim. Já fechou. Depois até fiquei, tipo, nos shows eu não cantava exatamente igual, porque eu não sabia o que eu tinha feito. Sim. E as pessoas que ficavam ouvindo ficavam dizendo, não, pô, não é daquele jeito não, pô, tu fala tal coisa. Eita, pô, eu preciso aprender. Bom demais. Cara, agora pesou o clima, porque quando você tem 16 anos e você ouve Baú,
isso te transforma de um jeito. Essa música me lembra domingo, 6 horas da tarde, depressão, Faustão na TV falando merda e você querendo se matar de tristeza. E aí você canta: durmo sempre no meu quarto sozinho, esperando você chegar. A janela tá aberta, a casa é sua, pode morar. E essa inversão de não falar pode entrar pra pode morar, cara, essa é o truque do pisciano maldito aqui. É o que te quebra, é a depressão manifesta aqui. Por favor, fale sobre Baú, essa música é lindíssima, por favor. Cara, eu tenho uma lembrança muito linda. Eu, Marcelo Campelo e o Rafa, né, que essa música é exatamente isso que você falou, bicho. É muito assim, a minha adolescência em Jardim Atlântico, um lugar que não tinha uma vida cultural muito forte, né? Tipo, eu cresci jogando futebol na rua, mas quando eu comecei a querer outras coisas, meu pai artista começou a me levar pra show, aí eu comecei a me sentir lá meio engaiolado, assim, sabe? Cara, tipo, não acontece nada nesse bairro, assim. Não à toa, quando o Bolsonaro foi lá em Recife uma das vezes, foi um dos lugares que ele foi visitar, foi esse bairro, Jardim Atlântico, lá. Eu cresci lá. E aí, eu me sentia muito oprimido, assim, né? Tipo, dentro do quarto, aprendendo a tocar violão. E nesse quarto que eu morava, na casa da minha avó, tinha um baú. E dentro do baú tinha coisas que minha mãe guardava, muitas coisas. E uma dessas coisas era uma estrela azul que ela tinha meio um glitter, assim, e eu achava interessante. Ela pegava, ela era um objeto de cena que eu usava nas minhas imaginações, assim. E quando eu comecei a compor essa música, era meio falando dessa tristeza. E eu lembro que assim, a gente finalizou essa música na casa de Marcelo Campelo, e eu, Rafa e Marcelo, a gente fazendo. E quando o Rafa fez aquela flauta da música, que ela é meio um loopzinho, eu lembro que a gente se abraçou, chorou, assim, disse, cara, isso ficou incrível, velho, ficou muito foda, assim, né? E essa música ainda teve depois que a gente levou pra banda, eu acho que também teve um momento muito legal, que é o arranjo da banda, que é bem minimalista, mas que também tem uma hora que dá uma crescida forte nesse pode morar, que até dá um reforço para essa palavra, assim, né? Porque me batia muito uma coisa assim, eu sou sonâmbulo, e aí tinha sempre o dilema de me botar perto da janela, se eu ia me jogar ou não, né? Nunca me joguei, tô vivo até hoje e tal. E aí, quando eu tava meio triste no meu quarto, eu pensava um pouco disso, assim, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, né? Eu queria que viesse mais gente que morar comigo, viver comigo aqui, sabe? Eu queria tipo, sair dessa tristeza aqui que eu tô. Eu pensava muito nessa coisa de ter pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, que habitassem o meu lugar, né? Eu pensava muito nisso. Aí, o arranjo que a banda deu ali, baixo, guitarra, bateria, que ela dá essa crescida nessa hora, assim, me fazia lembrar disso. Pô, é isso que eu tava querendo. Eu tava querendo estar junto da galera, criando coisas, na verdade, assim. Já quando eu tava começando a aprender a tocar e comecei a fazer essa música, né? Que ela é uma música bem simples, tem 3 acordes, assim. É uma das primeiras músicas que eu fiz na vida. Ela tava, tipo, nem era muito, a gente não considerava muito uma música que poderia entrar pra banda. Mas um belo dia a gente fez esse arranjo da flauta e disse, pô, isso é interessante, se emocionamos, né, choramos e tal. E aí quando a banda deu esse arranjo aí, a gente, pô, essa música tem que entrar no disco, não tem jeito, ficou incrível e tal. Eu tava ouvindo ela hoje à tarde, eu lembrei muito, você falou bastante de Radiohead, eu lembrei muito de Life in a Glass House, do Amnesiac, que é aquela música que ela é quase minimalista e tem o saxofone, não é uma flauta, né? Sim, mas ela é sim, bem sim, parecida, sim. assim, são estruturas bem similares, assim, e tem essa mesma melancolia também. Pois é, eu não sei se esse disco já tinha sido lançado em 2003, porque a gente deve ter feito essa música Ele saiu em 2001, esse, deixa eu ver. Ah, então a gente já tinha ouvido, com certeza. Ela é música inclusive é a última música do Amnesiac, inclusive, tipo. Pronto, não, com certeza a gente ouviu, assim, esse clima. A gente ouvia Radiohead e eu acho que era até mais forte no Nada de Novo do que a Stereolab, né? E aí no Homem Espuma a gente mergulhou muito fundo no Stereolab, acho que até uma hora eu ficava assim, galera, vamos variar um pouquinho, né? Senão vai ficar, daqui a pouco a gente vai ser acusado de plágio. Boa.
Pra fechar aqui o nosso papo, a gente encerra o disco com Container. Ela é uma música pra mim que destoa muito do resto do disco, assim. Até a mensagem, ela tem uma mensagem... parece que você tá me ameaçando, Felipe, com uma faca ali. Você canta sobre a questão da ira, assim, tem um outro direcional. Queria que você comentasse sobre ela ali, que essa música que encerra num tom quase de ameaça aqui. Um pouco tanto sobre a letra, quanto o instrumental dela que leva o disco pra uma outra direção mais uma vez, né? Pois é. Essa música realmente ela ficou por último, porque ela foi aquela música que a gente acho que não conseguiu se encaixar tanto nela, assim, né? Acho que é uma música que a galera gostava, tinha uma coisa ou outra que alguém se apegava, né? Tem a introdução da música, a gente chamou o Meia-Noite e a galera do Daruê Malungo, que é meio que a formação do Nação Zumbi, né? Nação Zumbi vem do Lamento Negro, que era um grupo que vem do Daruê Malungo, e misturando com o Lostal, que era a banda de Chico, né? A banda de rock da galera e tal, com a galera de Peixinhos que tocava percussão, né? Dessa junção. E Meia-Noite tinha sido professor de capoeira ou de dança de Marcelo Vicente na escola, assim, né? Era um cara que a gente gosta muito, assim, e tal. E ele levou uma galera para tocar lá, essa introdução que tem umas percussões, umas alfaias, então a gente, como gostava muito do Mangue Beat, a gente queria ter a nossa conexão do nosso jeito, como Meia-Noite tinha sido professor dos meninos, a gente quis ter essa participação dessa maneira, mas realmente é uma música que eu acho que ela ficou também, assim, meio para trás, assim, das outras, assim, tanto é que a gente raramente toca ela, assim, muito poucas vezes, né? É uma música que eu mudei bastante a letra também, nem lembro muito qual era o contexto que eu fazia, assim. A bichinha, ela a que ficou mais renegada. Acho que em todo disco tem isso, assim, né? Até não gosto de comparar disco com filho, porque são coisas totalmente diferentes, né? Música a gente assume que nem sempre dá certo, né? Filho a gente não rejeita. Perfeito. Tem gente que faz isso, né? Mas eu não penso dessa maneira. Mas pra fechar aqui, vamos ver qual você vai rejeitar, porque eu gosto sempre de perguntar pro artista, de todas essas 15 canções que a gente comentou aqui, 21 anos depois do lançamento do disco, qual é a sua favorita hoje, Felipe? Acho que nem parece. É a música que eu mais gosto desse disco. Ela foi uma música que se transformou muito, né? Se você ouvir a demo e ouvir o disco, na demo eu já não gostava tanto, eu acho que não conseguia encaixar ela. Quando a gente chegou nesse formato do disco, o Vicente levou ela para essa bolsinha, a gente fez uma coisa mais linear, os teclados mais elegantes ali, a flautinha do Rafa, a guitarra de Marcelo e tal. Acho que a gente chegou num formato muito legal de uma canção que eu já gosto muito, assim, dessas que eu fiz, eu tenho muito orgulho de ter feito. Acho que uma das mais bonitas que eu fiz, eu acho que a galera fez uma coisa muito incrível também, e deu essa força, né? Porque também não adiantava nada eu achar uma música minha bonita e o resultado final não ser legal, né? E nisso eu acho que a banda teve um fator muito incrível, que eu admiro muito, assim, né? Do resultado que cada um tirou do seu instrumento, me dá um encanto muito legal por essa música. Perfeito, respondido aí. Felipe, muito, muito obrigado. É uma honra para mim conversar contigo sobre esse disco que me é tão precioso, tão valioso. É a primeira vez que a gente revisita um disco que não é um lançamento recente. Então foi mais do que especial poder bater esse papo com você aí hoje. E você que tá ouvindo, Mombojó em todas as redes sociais, discos em todas as plataformas de streaming. Turnê aí com o Stereolab para você que está na Europa e logo mais aqui no Brasil, com certeza, de novo, mais apresentações, certo? E esse ano tá saindo uma edição especial do Nada de Novo em vinil, comemorando os 21 anos, a maioridade do disco. E ele tá com capa dupla, um encarte muito massa, tá saindo por um selo de Recife chamado Mistura Pop. Já começou a pré-venda, já estamos entregando agora, um pouquinho atrasado, quem comprou, desculpa aí a gente, mas é porque a gente tá querendo fazer uma coisa bem bonita. E é um disco que marcou realmente a vida de todo mundo que fez parte, né? De nós músicos. Perfeito. Brigadão, Felipe. Valeu, Kleber. Obrigado a você. Eu sou ouvinte aí do Vamos Falar de Música. Estou muito feliz de estar aqui hoje. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música.
Apoie a gente em apoia.se/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o @KleberFak em todas as redes sociais. E você também pode acompanhar meu site, musicainstantanea.com.br. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, @podcastvfsm. Siga, curta, avalie nas principais plataformas de streaming que sempre ajuda a gente. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.